Você curte AC/DC? Vamos acompanhar o AC/DC desde os seus primórdios, passando por curiosidades, até o lançamento do seu primeiro álbum. Os irmãos Angus, George e Malcolm Young nasceram na Escócia e se mudaram para a Austrália em 1963. George, o mais velho, aprendeu a tocar guitarra e entrou para a Easy Beats, uma banda famosa na época naquele país. No ano de 1966, a Easy Beats alcançou sucesso internacional com a canção Friday on My Mind e chegou até a abrir um show dos Rolling Stones. Isso inspirou os irmãos mais novos. Malcolm foi tocar na banda Velvet Underground. Já Angus foi parar no grupo Kentucky, que se tornaria a Tantrum. Reunidos em Sydney em 1973, Malcolm e Angus decidiram formar a sua própria banda. E confrontados com o problema de criar um nome para a banda, a sugestão da irmã caçula, Margaret Young, soava bem: AC/DC. Ela viu isso escrito atrás da sua máquina de costura. O significado? Corrente alternada e corrente contínua. Eles sentiram que o nome era apropriado, já que representava a forma enérgica com que a banda se apresentava. O que eles não sabiam era que AC/DC era uma gíria local para bissexualidade. You guys aren't all gay. I said, what? You're looking for trouble, pal, you know? He said, no, seriously. Bisexual, it's AC/DC. Por coincidência, a banda abriu um show para Lou Reed, que era assumidamente bissexual. Como resultado, vários clubes gays tentaram contratar a banda. Malcolm chegou a considerar trocar o nome da banda. No fim das contas, os próprios fãs australianos se encarregaram de diferenciar a banda a chamando de AKDK. Em seguida, os irmãos recrutaram Larry Van Credit, Colin Burgess e David Evans para sua primeira apresentação. Seria um show cover do Chuck Berry no Réveillon de 1973 para 74. Com os vocais de Dave Evans foram gravados 2 singles: Can I Sit Next to You Girl? E Rockin' the Paylor, e lançado em 22 de julho de 1974. As canções foram produzidas por Harry Vanda e George Young e tiveram certa medida de sucesso. Depois de assinar com a Albert Productions, o baterista foi demitido, junto com os outros músicos. Vários baixistas e bateristas passaram pela banda, até que, em 5 de outubro de 1974, no Rockendale Masonic Hall, em Sydney, Bon Scott assumia como vocalista. Em 1975, a formação inicial do grupo foi estabelecida com Bon Scott nos vocais, Mark Evans no baixo, Phil Hood na bateria e os irmãos Young nas guitarras. O AC/DC lançou seu primeiro álbum, High Voltage, apenas na Austrália e foi uma produção deles de novo, Harry Vanda e George Young. Esse álbum foi lançado em 17 de fevereiro de 1975, as gravações duraram 10 dias do mês de novembro do ano anterior. Com duração de 39 minutos e 51 segundos, continha as músicas Baby Please Don't Go, que é um cover do Big Joey Williams, She's Got Balls, Little Lover, Stick Around, Soul Stripper, You Ain't Gonna Hold Me, Love Song e Show Business. As músicas She's Got Balls e Soul Stripper chamaram a atenção, apesar de ter ainda uma sonoridade crua e não tão característica. Pouco depois, naquele ano, o AC/DC faria uma apresentação ao vivo no programa Cut Down, onde apresentaram a sua música cover Baby Please Don't Go, com destaque para Bon Scott, que estava trajado para a ocasião. Baby don't go! Baby don't go! O AC/DC se tornou um fenômeno. Por vezes eles faziam 5 shows em um dia, e com performances no Festival Wall, com capacidade para até 5.000 pessoas. Inclusive, um dos shows foi cancelado devido ao comportamento dos fãs. Eles deixavam um rastro de destruição por onde passavam. Daqui para frente, o AC/DC cresceu a sua influência, ao ponto de ser uma das inspirações para o movimento da nova onda do heavy metal britânico, em inglês. E o próximo álbum do AC/DC seria um estouro. Porém, esse é um assunto para o próximo vídeo.